Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Recentemente eu recebi um comentário em um dos posts do meu LinkedIn que me chamou muita atenção. A pessoa chegou para mim e falou assim: Ricardo, olha a mensagem que eu recebi sobre um projeto que eu estou liderando. Ela falava assim a mensagem: nós queremos o status do projeto agora e é muito importante que a gente goste do que a gente vai ouvir. Isso me fez pensar enormemente sobre o conceito de verdade, o conceito de confiança. Uma das coisas assim que eu mais valorizo num profissional trabalhando comigo, num gerente de projeto atuando comigo e que eu mais tento transparecer para as outras pessoas é a honestidade, a confiabilidade e a confiança. Quando essa pessoa recebeu essa mensagem, assim, é melhor a gente gostar do que a gente for ver, bem, isso me faz pensar o seguinte: bem, se é para gostar do que você for ver, eu vou fazer algo que você vai gostar. Não necessariamente represente a realidade, mas eu vou fazer algo que você vai gostar. E é por isso que hoje a gente vive esse problema quase que crônico da mentira organizacional, né? Ou seja, os projetos estão dando errado, os projetos estão fracassando, mas assim, ninguém coloca, vamos dizer, né, a cabeça para fora e fala assim: olha, aqui está com problema, as coisas não são como vocês estão pensando. Os desafios, eles existem. E eu acho que quando a gente não faz isso, a gente não está cumprindo uma obrigação fiduciária nossa com as partes interessadas, com as pessoas que estão envolvidas nisso. Um exemplo que eu quero dar é assim, é lógico, eu fico super feliz, me sinto realizado quando eu recebo assim, aquele monte de gente falando do PMO, que legal, é uma revolução, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que em todos os comentários que eu fiz, eu falei assim: gente, nós só estamos começando. Gente, as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque não é simples, ou seja, não é simples você montar uma estrutura, montar uma ideia, tentar construir uma coisa que está sendo construída em cima de outra coisa que está sendo construída também. Então, assim, isso. E aí, o que eu tento transparecer? Eu queria só usar isso como exemplo para vocês. Eu tento transparecer essa honestidade, ou seja, as coisas assim, elas estão prontas? Não, elas não estão prontas. Perceberam? Ou seja, elas estão em construção, elas estão andando, tal, aí de repente toma um susto e tem que voltar atrás e arrumar de novo, aí de repente arruma de novo. É assim. Agora, o que é muito importante? É a gente ter essa honestidade e essa correção de falar. Agora, o grande problema é que muitas vezes as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir o quê? Que está tudo lindo, que é tudo perfeito, que tudo funciona, que é tudo certo, que seu projeto é perfeito, que nada vai dar errado, que a sua casa está pronta, né? Quem nunca fez uma obra e já viu isso? Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa desenvolver como profissionais é isso, é essa nossa capacidade de ser corretamente sincero. Eu digo um pressuposto que eu tenho, eu sou sempre cautelosamente otimista, ou seja, eu acho que as coisas vão fluir para bem, eu tenho uma tradição assim de fazer as coisas acontecerem, mas eu tomo muito cuidado antes de fazer. Um monte de gente já chegou para mim e falou assim: Ricardo, por que você não começa a comercializar um curso antes do curso estar pronto? É muito comum, as pessoas começam a vender o curso com um capítulo pronto, com 2 capítulos prontos e já começa a vender. Eu falo: não, por que eu não posso fazer isso? Porque se eu não conseguir terminar esse curso, eu vou ter um monte de pessoas que tinham uma expectativa que não foi cumprida. Então eu vou terminar esse curso. Muita gente agora recentemente pergunta assim: mas por que vocês já não colocaram o PMO para poder faturar? Por que não? Porque ainda não está 100% pronto. E se eu fizer isso, eu vou colocar em risco. É lógico, a tentação de fazer isso é muito grande. Concordam comigo? É muito grande. Por quê? Porque todo mundo quer ver um caminho rápido para o sucesso. Todo mundo quer ver um caminho rápido. Toda construtora quer vender um produto rápido. Toda montadora quer vender uma coisa rápida. Eu, por exemplo, quando vi o óculos da Apple, o Apple Vision, eu fiquei assim: meu Deus do céu, eu quero ver se eles vão conseguir lançar isso. Por quê? Porque não deve ser fácil, mas não deve ser fácil nem para uma empresa avaliada em 3 trilhões de dólares. Então, por isso que eu falo assim, nós aqui, e por que eu estou falando isso para vocês? É porque é importantíssimo que cada um de vocês esteja me escutando, tenha esse DNA da verdade com educação. Ou seja, todo projeto é difícil.
Coloquem isso assim, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. É difícil. Se fosse fácil, não precisava gerenciar, gente. Se fosse fácil, era autogerenciado. Ou seja, ninguém precisava fazer nada que ia dar certo. E você, mesmo fazendo um monte de coisa, dá errado. Então o projeto não é fácil. E essa relação, porque eu vou dizer, as pessoas e os gerentes de projeto que eu mais me dei bem e que eu mais trabalhei, que eu mais consegui produzir, foram aqueles gerentes de projeto que eram brutalmente honestos. Na dor, a pessoa falava assim, olha, eu não queria que você ouvisse isso, mas eu vou te falar, é assim. Porque isso me fez entender, me fez reagir e não me fez simplesmente tomar um susto lá na frente quando eu via que um projeto, por exemplo, que eu estava patrocinando, estava dando tudo errado. E eu acho que é uma coisa cultural, é uma coisa ética, é uma coisa moral de cada um de nós, esse compromisso nosso com a verdade, ou seja, com a confiabilidade da informação que a gente está passando para as outras pessoas. Então pensem nisso, não é que vocês têm que ter informação perfeita, mas se você não tiver informação perfeita, seja honesto e diga, olha, esta é a melhor estimativa que eu tenho com a informação que eu tenho. Se eu tivesse mais informação, eu teria mais precisão. Agora, não tente dar uma resposta precisa num ambiente com a volatilidade do ambiente que nós estamos vivendo hoje, porque isso vai ser bobagem e lá na frente você vai ser cobrado por esse preço. Pensem sempre nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.